Revelation chapter 17. Então vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 17. We started almost 1 year ago a journey through the book of Revelation. Então nós começamos uma jornada pelo livro de Apocalipse há mais ou menos um ano atrás. And we are now coming to the end, we're approaching the end of our study. E agora a gente está se aproximando do final dos nossos estudos. Now, you remember that last week in chapter 16, we looked at the 7 bowl judgments. Então, vocês lembram que semana passada nós falamos dos 7 selos, taças de julgamento. All Desculpa. right, and these judgments were specifically called the wrath of God. E esses julgamentos eram especificamente chamados da ira de Deus. Now, at the end of these judgments, Jesus comes back. E no final desses julgamentos acontece o retorno de Cristo. That's what Revelation 19 teaches us. E é isso que Apocalipse capítulo 19 nos ensina. But in our study of the book of Revelation, there's chapters 17 and 18 that's placed between 16 and 19. Mas nos nossos estudos em Apocalipse, nós temos os capítulos 17 e 18 bem no meio desses dois dos capítulos. What these 2 chapters do is they interrupt the chronology. Então, o que esses dois capítulos fazem é que eles interrompem a cronologia. Chronologically, the events of chapter 19 will immediately follow the end of the events of chapter 16. Então, cronologicamente, o que acontece no capítulo 19 é a continuação do capítulo 16. But before we focus in on the visible return of Christ, Mas antes da gente focar na volta visual de Cristo, the Holy Spirit wants to teach us something about the destruction of the city of Babylon. o Espírito Santo quer nos ensinar algo sobre a destruição da Babilônia. And so this is really the subject of chapters 17 and 18 tonight. We're going to look at both. Então, esse, na verdade, é o assunto sobre o qual se trata os capítulos 17 e 18 e é o que nós veremos essa noite. In chapter 17, we're going to learn about spiritual Babylon. No capítulo 17, nós aprenderemos sobre a Babilônia espiritual. In chapter 18, we're going to learn about commercial Babylon. E no capítulo 18, nós aprenderemos sobre a Babilônia comercial. Now, there are many wonderful Bible teachers that I respect and I learn from. Então, existem vários mestres bíblicos que eu aprendo e respeito. And many of these teachers, they teach that the Babylon in chapter 17 is different than the Babylon in chapter 18. Então, muitos mestres ensinam que a Babilônia que fala no capítulo 17 é diferente da Babilônia citada no capítulo 18. I personally believe that the Babylon in these 2 chapters are the same. Então, eu pessoalmente acredito que a Babilônia, nesses 2 capítulos que eles tratam, é a mesma. And what we're going to learn is that this Babylon will have a spiritual influence during the tribulation. Então, o que nós vamos aprender é que uma Babilônia ela terá uma influência espiritual. And it's going to have an economic influence during the tribulation. E também terá uma influência econômica durante o período da tribulação. And I'm going to mention this later, but I believe that this is the literal Babylon that is known today as the country of Iraq. Então, mais tarde eu vou falar sobre isso com vocês, mas essa Babilônia retratada aqui, eu creio ser o Iraque, literalmente aonde era a Babilônia. So this is interesting for us as we're daily hearing about Iraq in the news. Então, isso acaba se tornando muito interessante porque nós ouvimos muito sobre o Iraque nos noticiários. I believe that it's all because God still has a purpose for that country. E eu creio que é porque Deus ainda tem um propósito específico para aquele país. And we're going to learn about that here in Revelation 17 and 18. E nós aprenderemos sobre isso aqui em Apocalipse 17 e 18. So let's pray and then we'll study these 2 chapters. Então vamos orar e então nós estudaremos os 2 capítulos. Father, we pray now that as we've come to these 2 chapters that you'll help us to understand them. Pai, agora que nós chegamos a esses 2 capítulos, eu peço que o Senhor nos ajude a entendê-los. Lord, we want to love the things that you love. Senhor, nós queremos amar as coisas que o Senhor ama. And we want to hate the things that you hate. E queremos odiar as coisas que o Senhor odeia. And you told us that you hate
Babylon. E o Senhor nos falou que o Senhor odeia a Babilônia. And we want to know why. E nós queremos saber por quê. We want to see what is it about Babylon that you hate so much so that we could hate the same things. Nós queremos saber o que o Senhor odeia tanto na Babilônia para que nós possamos odiar as mesmas coisas. And so will you please work within us that beautiful work of sanctification? E que nós pedimos que o Senhor trabalhe, faça essa obra de santificação em nós. And I pray that as we look at these chapters that you would make us holy. E eu oro para que, conforme nós lemos esse capítulo, que o Senhor nos torne santos. And we just pray these things in the name of Jesus. Nós oramos essas coisas no nome de Jesus. Amen. Amém. So in Revelation 17, we focus in first on religious Babylon. Então, no capítulo 17, nós vamos focar na Babilônia religiosa. The spiritual influence of this place. A influência espiritual deste lugar. And this chapter begins with a vision. E esse capítulo ele começa com uma visão. We see here in verses 1 through 6 the vision of the woman and the beast. Nós vemos aqui dos versículos 1 ao 6 a visão da mulher e da besta. So let's look at the vision together. Então vamos ler a visão juntos. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia essa inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. So just reading that, it sounds scary. Então, só de ler isso já é bem assustador. Hey, this is a kind of vision that people don't wish that they would have. Então, esse é o tipo de visão que as pessoas não desejariam ter. But this is a vision that came from God and it has a specific meaning. Mas essa é uma visão que veio de Deus e tem um significado específico. So beginning in verse 7, Então, começando no versículo 7, moving all the way to verse 17, até o versículo 17, John the Apostle is given the explanation of the beast. o apóstolo João, a ele é dada a explicação sobre a besta. Later, he's going to receive the explanation of the woman that rides the beast. E mais tarde ele vai receber a explicação da mulher que está montada na besta. But let's begin with the explanation of the beast. Mas vamos começar com a explicação sobre a besta. In verse 6, John said, "When I saw her, I marveled greatly." Então, no versículo 6, João fala: Quando a vi, fiquei muito admirado. Now listen to the response to John in verse 7. Então, veja agora a resposta de João no versículo 7. Então o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Now, as you've been following us in our studies of the book of Revelation, Então, conforme você tem acompanhado os nossos estudos no livro de Apocalipse, you remember that we were introduced to the beast back in Revelation chapter 13. você lembra que nós fomos apresentados à besta em Apocalipse capítulo 13. And we learned that the beast represents an empire E nós aprendemos que a besta, ela representa um império that will become personified under the control of the Antichrist. que será personificado através do controle que o anticristo irá exercer. Now here in Revelation 17, the Holy Spirit is going to give us clarification about this beast. Então aqui em Apocalipse 17, o Espírito Santo ele vai nos dar uma clareza sobre essa besta. And so, I want you to look at verses 8 through 11. Então agora eu quero que vocês vejam comigo dos versículos 8 ao 11. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é,
e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada uma mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. E é um dos 7 e caminha para a perdição. All right, now this is where it gets really interesting. Então é aqui que fica bem interessante. Some of you are reading that thinking, what is he talking about? Então alguns de vocês estão lendo e estão falando, nossa, o que ele está falando? All right, so we're gonna go through this slowly, so I hope that you'll understand what the explanation is. Então a gente vai ir bem devagar para vocês entenderem o que é essa explicação. Speaking about the beast, Então falando sobre a besta, that is also recognized as the que Antichrist. também é reconhecida como o anticristo, We learn in verse 8 nós aprendemos no versículo 8 that the beast was at one time here on the earth. que a besta ela esteve aqui durante um tempo na terra. So this beast that John saw, it was already here before. Então essa besta que João viu, ela já estava aqui antes. But now John says it's not on the earth presently. Mas daí aqui João fala que ela não está aqui na terra presente. So it was here on the earth at one time in the past. Então ela estava aqui em algum momento do passado. It's not here on the earth presently. Não está aqui na terra no momento presente. But then the explanation tells us that this beast will one day reappear on in the world in the future. Mas aqui fala que essa besta um dia ela vai aparecer de novo em algum momento no futuro. Now, in order to help us understand what this means, Então, para que a gente possa entender, para nos ajudar a entender o que isso significa, John's attention is drawn to the explanation of the 7 heads of the beast. então a atenção de João ela é levada à explicação das sete cabeças. These 7 heads are going to be key for us to understand what this beast is. Então as 7 cabeças elas serão o ponto chave para que a gente possa entender o significado da besta. We learn that the 7 heads of the beast are 7 mountains. Nós aprendemos que as 7 cabeças da besta elas são 7 montanhas. Now, some people read that and say, well, it's the 7 mountains on which the city of Rome was built. Então algumas pessoas falam, essas são as 7 montanhas sobre as quais a cidade de Roma foi construída. But it doesn't stop there. Mas isso não para por aí. Because later in this chapter, it goes on to tell us that those 7 mountains represent 7 kings. Mas não para por aí, porque mais pra frente a gente vai ver que essas 7 montanhas representam 7 reis. So he's not talking about a geographical location. Então não está falando sobre uma localização geográfica. He's talking about 7 kingdoms. Está falando sobre 7 reinos. That's what these mountains refer to. Então é a isso que essas montanhas se referem. Now, it's interesting that in the book of Daniel, chapter 2, Então é interessante que no livro de Daniel, capítulo 2, you remember that in the vision of Nebuchadnezzar, we see that the kingdoms of this world was crushed by the kingdom of Christ. então vocês lembram que a visão que Nabucodonosor teve é que o reino deste mundo ele foi esmigalhado pelas mãos do reino de Deus. Christ came in the form of a rock and destroyed the kingdoms of this world. Então Cristo ele veio em forma de rocha e destruiu os reinos deste mundo. And then after Jesus did that, what happened to the rock? E depois que Jesus fez isso, o que aconteceu com a rocha? It became a mountain. Se tornou uma montanha. Because a mountain represents an empire, a kingdom. Porque a montanha representa um império, um reino. And here we see 7 world empires that at one time existed in world history. Então aqui nós vemos 7 reinos, 7 impérios que em algum momento existiram na história. When you look at world history, you see that there were 5 significant world empires. Então quando você olha a história, você vê que já existiram 5 grandes impérios. There was Egypt, Então nós tivemos o Egito, Assyria, a Assíria,
Babylon, Babilônia, the Medo-Persian Empire, o Império Medo-Persa and Greece. e a Grécia. All right? So, in the past, remember, this is John writing in the first century, so we have to look at from John's perspective. Então, assim, lembrem que aqui nós temos João escrevendo no primeiro século. Então, nós temos que manter essa perspectiva que João tinha. All right? So, from John's perspective, those 5 kingdoms have already come and gone. Então, na perspectiva de João, esses 5 reinos, eles já tinham acontecido, já tinham vindo e ido embora. But from John's perspective, there was a 6th world empire that was in government. Mas para João existia esse 6º reino que estava governando o mundo na época. Remember which government that was? Vocês lembram qual era esse império? It was the Roman government. O governo romano. So these are the 6 kingdoms. Então esses são os 6 reinos. Now we know that the Roman Empire, it received a fatal blow. E então nós sabemos que o Império Romano ele recebeu esse ataque final. What's fatal. interesting about the fall of the Roman Empire O que é interessante sobre a queda do Império Romano is that Rome fell apart internally. é que Roma ela caiu de dentro internamente. Unlike the previous world empires, Diferente dos reinos antigos, dos impérios antigos. Rome did not fall because they were conquered by another people. Roma não caiu porque ela foi conquistada por outros impérios. Rome fell internally because of the moral and spiritual corruption. Roma ela caiu internamente por causa da corrupção moral e espiritual. So this is the empire that is now not present on the earth. Então este é o império que agora não está presente na Terra. But John was told from his perspective Mas o João aprendeu da sua perspectiva that empire would come back to life. que este império retornaria à vida. And that empire would become the 7th empire of the world. E este império ele se tornaria o 7º império do mundo. It's the Roman Empire. É o Império Romano. This prophecy is teaching that Rome will rise again in the times of the coming of Christ. Então essa profecia nos ensina que Roma ela se reerguerá nos tempos da volta de Cristo. And guys, what's exciting about the times in which we live is that we're witnessing it right now. Então o que é empolgante de vermos isso aqui, de olharmos a época que a gente vive é que nós estamos vendo isso agora. Right now, as we look at Europe, Neste exato momento, quando nós olhamos para a Europa and we look at the European Union, e nós vemos a União Europeia, we see the Roman Empire coming back to life. nós vemos o Império Romano voltando à vida. In fact, a few years ago at a financial magazine, on the front cover, it says the revival of the Roman Empire. Na verdade, em algum tempo atrás, numa revista de negócios, estava bem na capa escrito a volta do Império Romano. Guys, we are living in a time where we're seeing prophecy starting to fall into place, to start being fulfilled. Então, nós estamos vivendo uma época que nós começamos a ver o cumprimento das profecias. But it's out of the 7th empire of 10 nations. Então, desses Or out of the 7th empire. okay. Out of the 7th empire. Então, desses 7 impérios, That 10 nations are going to arise. nós teremos 10 nações que vão emergir. And they are going to surrender all of their control and authority to one world leader. E então essas 10 nações elas entregarão todo o poder e autoridade nas mãos de um único líder. And that is the person that we recognize as the Antichrist. E essa é a pessoa que nós reconhecemos como o anticristo. So the Antichrist, when he becomes the ruler of this kingdom, Então o anticristo, quando ele se tornar o comandante deste reino, he himself will become the 8th kingdom of the world. ele mesmo se tornará o 8º império do mundo. That's why when we read about the Antichrist in Revelation, or the beast in Revelation 13, it's talking about the Antichrist. Então é por isso que quando nós lemos sobre a besta em Apocalipse 13, está falando sobre o anticristo. And here's what's interesting. E aqui está algo interessante. If you go to Brussels today in Europe,
E se você for hoje para Bruxelas, na Europa, and there is the headquarters for the European Union, e lá você tem o lugar central da União Europeia. you know what's so interesting? You know what's in front of the building? E vocês sabem o que tem na frente desse prédio? A giant statue of a woman riding a beast. Uma estátua gigantesca de uma mulher montada em uma besta. Now, what were they thinking? Então, o que eles estavam pensando? Like, were they reading Revelation one day and they thought, hey, this would be a great symbol for the European Union? Será que eles estavam lendo Apocalipse um dia e falaram, puxa, esse seria um maravilhoso símbolo para a União Europeia? Even the euros, the currency of Europe, Mesmo nos euros, né, a moeda da Europa, some of the currency has the image of a woman riding the beast as the engraving of their coin. algumas das moedas, elas têm cravado nelas a imagem da mulher montada na besta. Now, isn't that interesting? E isso não é interessante? But I believe that this is going to be something bigger than just Europe. Mas eu creio que isso vai ser algo ainda maior, vai ser maior que a Europa. Because we know that the Roman Empire was more than just Western Europe. Porque nós sabemos que o Império Romano era muito mais do que a Europa leste. It included parts of Asia. Então isso inclui partes da Ásia, It included parts of Africa. inclui partes da África. And so I believe that when this revived Roman Empire reaches its climax, it will be more than just Western Europe. Então quando o Império Romano chegar ao seu clímax de ascensão, vai ser muito mais do que a Europa ocidental. So this beast was here on the earth before, Então essa besta ela já esteve na Terra antes, 2,000 years ago. há 2000 anos It was atrás. the Roman Empire. Era o Império Romano. But then it died. Mas então morreu. And then for almost 2,000 years, it wasn't in existence. Então por quase 2000 anos ela não existiu. And then recently, in the last 60 to 70 years, we've begun to see Europe rise again from the dead. Então recentemente, né, nos últimos 17 anos, nós vemos a Europa ressurgindo. And all of that is the beginning stage for this coming empire that will be personified by the Antichrist. E tudo isso é um estágio desse reino que vai ser personificado no Anticristo. Look at verses 12 through 14. Vejam agora dos versículos 12 ao 14. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e a sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Now, John's vision here corresponds with Daniel's vision. Então, a visão de João aqui ela corresponde com a visão de Daniel. So keep your finger here in Revelation and turn left with me to the book of Daniel. Então, marca com o seu dedo Apocalipse e abre comigo lá em Daniel. All right, so Daniel chapter 2. Então, Daniel capítulo 2. And I want you to just look at one part of this vision. Então, eu quero que você veja uma parte dessa visão. Daniel chapter 2 verses 41 through 45. Então, Daniel capítulo 2, versículos 41 ao 45. Daniel 2 verses 41 through 45. Daniel 2, versículos 41 ao 45. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel.
Nebuchadnezzar had a prophetic dream. Então o rei Nabucodonosor ele teve um sonho He profético. saw a giant statue that represented the world empires. Então ele viu uma estátua que representava os reinos, os impérios do mundo. And when he looked at the legs, he saw that the legs were made of iron. E quando ele viu as pernas dessa estátua, ele viu que elas eram feitas de barro. And it's significant that there were two legs. E é significante porque eram duas pernas. Because you that know world history, you know that the Roman Empire was divided into two regions. Então, porque para quem conhece história, você sabe que o Império Romano ele era dividido em duas regiões. But then when he saw the toes, Mas quando ele viu os dedos, he saw 10 toes. ele viu 10 dedos. Those 10 toes represents 10 kingdoms that would revive from the Roman Empire. Então, esses 10 dedos, eles representavam 10 reinos que foram reerguidos através do Império Romano. But it was iron mixed with clay. Mas era o ferro misturado com o barro. It means that they would have the strength of Rome, but not the same kind of endurance as Rome. Então, isso significa que eles teriam a força do Império Romano, mas não teriam essa existência duradoura do Império Romano. And it's this kingdom that will be in existence when Jesus comes back, because he's going to destroy it and replace it with his kingdom. Então, é esse reino que existirá na época do retorno de Cristo, que ele virá, destruirá e assim ele estabelecerá o seu próprio reino. Now go back to Revelation. Então, volte lá para o Apocalipse. The 10 horns that John sees in Revelation 17 are the same as the 10 toes that Daniel talked about. Então, os 10 chifres que João viu aqui em Apocalipse 17 são a mesma coisa que os 10 dedos que Daniel viu. And so we know that there will be 10 kings that will arise from the revived Roman Empire. Então nós sabemos que haverão 10 reis que serão levantados quando o Império Romano ressurgir. And they're going to govern 10 kingdoms. E eles governarão 10 reinos. Now some view this as 10 European countries. Então algumas pessoas veem isso como se fossem 10 países europeus. Now the problem is we know that there are more than 10 countries in the European Union. E o problema é que nós sabemos que existem mais de 10 países europeus dentro da União Europeia. Now, I'm not close to that interpretation. Eu não estou muito próximo dessa interpretação. But I personally have a different opinion. Mas eu pessoalmente tenho uma opinião diferente. I believe that in the future the world is going to be divided into 10 regions. Eu creio que no futuro o mundo será dividido em 10 regiões. And these regions will represent a collection of nations. Então, e essas regiões serão representadas como uma coleção de nações. We're already beginning to see these kinds of regional nations in our world today. Então, nós já começamos a ver essas nações regionais dentro do nosso mundo hoje. We know that Canada, the United States, and Mexico, nós sabemos que o Canadá, os Estados Unidos e o México, they formed an economic union. Eles formam uma união econômica. Right now, the Arab nations in the Middle East, agora, no Oriente Médio, né, as nações árabes, they're wanting to create their own union of nations. Eles querem criar sua própria união de nações. And they're already talking about their own Arab currency, just like the way that Europe has their own currency. Eles já estão até falando sobre uma única moeda árabe, como a Europa tem. But did you know that Brazil is also a part of a regional union? Mas vocês sabem que o Brasil também é parte de uma união regional? Have you heard of BRIC? Vocês já ouviram falar da BRIC? Just Google it. Go online. Façam um Google, vão lá na internet. Gosh, the only way I know that is because I have people that work for the bank. A única forma que eu sei disso é porque eu tenho pessoas que trabalham num banco. BRIC is a union that consists of Brazil. Então a BRIC é uma união que faz parte dela o Brasil, Russia,
Rússia, India, Índia and China. e a China. Did you know that? Vocês sabiam disso? This country has already been brought in to a regional union. Então esse país ele já foi colocado dentro de uma união regional. And I believe in the future there will be 10 global regional unions. E eu creio que no futuro haverão 10 uniões regionais globais. And there will be a ruler that is overseeing each of these confederations. E nós teremos alguém que será uma pessoa que comandará cada dessas regiões. And it's these rulers that will give all of their control and authority to the E Antichrist. serão essas pessoas responsáveis por essas uniões que entregarão todo o controle ao anticristo. And he will unite these global unions into one empire. E o anticristo unirá todas essas regiões globais em uma única união. And this will become the eighth kingdom during the E tribulation. esse se tornará o 8º reino durante o tempo da tribulação. But remember that we read that their time of power is only temporary. Mas lembre que nós lemos que o tempo de poder que eles terão é algo temporário. They're going to have their own government, Eles terão o próprio governo, their own economy, a própria economia, their own military, o próprio exército, all under the control of the Antichrist. todos sob o controle do anticristo. It will be global, Será algo global, but it's temporary. mas é algo temporário. Because Jesus is going to come back. Porque Jesus voltará, He's going to destroy the ele Antichrist. destruirá o He's anticristo, going to destroy this kingdom. ele destruirá esse reino, And he is going to bring in his everlasting kingdom of righteousness. então ele trará o seu reino eterno de justiça. Now look at verses 15 through 17. Então agora vejam comigo os versículos 15 ao 17. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde estava sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpra as palavras de Deus. So here in these verses we see that this beast will be destroyed. Então aqui nesses versículos você vê que a besta será destruída. He's going to destroy this religious Babylon. Então essa Babilônia religiosa será destruída. And, or excuse me, I'm sorry, I got things mixed up. He's going to destroy the religious Babylon with the beast. Então eu falei errado. Ele destruirá a besta junto com a Babilônia junto com a besta. No, that's not right either. Sorry. Gosh, português é muito difícil para mim. All right, let me try this again. My brain is always working. How do I say this right? All right, God's going to destroy religious Babylon Deus destruirá a Babilônia religiosa using the beast. usando a besta. All right, so here we go. In verses 15 through 17, we see an example of God's sovereignty. Então, nos versículos 15 ao 17, nós vemos um exemplo da soberania de Deus. These are people that hate God. Essas são pessoas que odeiam Deus. And yet God is going to use his enemies to accomplish his purposes. E mesmo assim, Deus usará os seus inimigos para cumprir o seu propósito. You know why he can do that? Vocês sabem por que ele pode fazer isso? Because he's God. Porque ele é Deus. And he's sovereign. E ele é soberano. And he has no limitations. E ele não tem limites. And so he's going to use the Antichrist and his kingdom to accomplish his will. Então ele usará o anticristo e seu reino para cumprir a sua vontade. Look at verse 17. Olhem lá no versículo 17. God put it into their hearts to carry out his purpose. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem. And God is going to use this kingdom to destroy this religious Babylon. Então, Deus usará esse reino para destruir a Babilônia religiosa. Well, we know what the beast is now. Então, agora nós sabemos o que é a besta. It's the revived Roman Empire. É o Império Romano que ressurge, que voltou, It was on the earth in the past, but no longer is right now. que já esteve na Terra no passado e não existe mais. But it's going to appear again.
mas aparecerá novamente and it will eventually become the kingdom of the Antichrist. e eventualmente se tornará o reino do anticristo. But now, who is this woman riding the beast? E agora, quem é essa mulher que está montada na besta? The explanation is given for us in verse 18. E a explicação nos é dada no versículo 18. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Now, let's look at some things about this woman. Então vamos ver algumas coisas sobre essa mulher. First, the identity. Primeiro, a identidade dela. This woman is a great city. Essa mulher, ela é uma grande cidade. All right? So, the woman is a figure of a city. Então a mulher, ela é uma figura, uma ilustração de uma cidade. Verse 5 tells us the name of this city. O versículo 5 nos dá o nome dessa cidade. It's Babylon the Great. É Babilônia a Grande. Babylon was the first city ever built after God judged the earth with a flood. Então a Babilônia foi a primeira cidade a ser construída depois de Deus ter destruído a terra com o dilúvio. Okay? And it was established by a man named Nimrod. E ela foi estabelecida por um homem chamado Nimrod. And what Nimrod did is he took the people of the world Então o que Nimrod fez, ele pegou as pessoas do mundo and he brought the people together to rebel against God. e ele reuniu as pessoas para que elas se rebelassem contra Deus. And the greatest form of their blasphemy E a maior forma de blasfêmia que eles fizeram was to try to build a giant tower that would reach God in the heavens. foi tentar construir uma torre gigante que pudesse alcançar Deus nos céus. This is really symbolic of man-made religion. Então isso é realmente a forma simbólica da religião feita por homens. It's man trying to get to heaven by their own works, their own strength, in rebellion to God's word. Então é o homem tentando chegar até Deus por sua própria força, suas próprias obras, em rebelião a Deus. So since the book of Genesis, Babylon has been associated with human pride and man-centered Então, religion. desde o livro de Gênesis, a Babilônia tem sido relacionada com o orgulho e com a suficiência do homem. The philosophy of the Babylonian religion is this: Então, a filosofia da religião babilônica é a seguinte: all roads lead to God. todos os caminhos levam a Deus. So it doesn't matter what you believe in or who you believe in, because all roads lead to God. Então, não importa no que você acredita, em quem você acredita, porque todos os caminhos te levam até Deus. So rebel against God, Então, se rebele contra Deus, rebel against the message of the gospel, se rebele contra a mensagem do Evangelho and build your own tower to heaven, e construa sua própria torre para os céus, because you'll get there. porque você vai chegar lá. That is the wickedness of Babylon. Então essa é a maldade da Babilônia. In fact, we also learn about the influence of the great city. E nós também aprendemos sobre a influência da grande cidade. We read that she's called the mother of prostitutes and of the earth's abominations. Então nós aprendemos que ela é chamada de mãe das prostitutas e das abominações Guys, the city of terrenas. Babylon has always been giving birth to spiritual corruption and moral wickedness. Então a cidade da Babilônia, ela tem sempre gerado a corrupção espiritual e a maldade moral. Just read the Old Testament. Então é só ler o Antigo Testamento. Read about the paganism in Babylon. Leiam sobre o paganismo na Babilônia. These guys were wicked. Essas pessoas eram más. And even in the New Testament, E mesmo no Novo Testamento, when the Bible wants to describe the spiritual corruption of a city, quando a Bíblia quer descrever a corrupção espiritual de uma cidade, the Bible calls it Babylon. a Bíblia chama essa cidade de Babilônia. It's like calling a woman Jezebel. É como você chamar uma mulher de Jezabel. It's like calling a man Judas Iscariot. É como chamar um homem de Judas Iscariote. If you want to talk about how bad a city is, you call it Babylon. Se você quer falar de uma cidade e mostrar quão ruim ela é, você só chama ela de Babilônia. During the tribulation, E durante a tribulação, Babylon will try to build a tower to God again as an act of their rebellion. a Babilônia ela vai tentar construir uma torre como uma exteriorização da rebelião dela contra Deus. Now, when I say that, it may be a literal tower. Então, quando eu digo isso, talvez seja uma torre, literalmente. Did you know that Saddam Hussein was building a tower of Babel?
before he died? Vocês sabiam que o Saddam Hussein ele estava construindo uma torre de Babel antes dele morrer? But ultimately, spiritually, the people are going to unite trying to build a tower to God. Então, mas espiritualmente é as pessoas tentando construir uma torre até Deus. During the tribulation, there will be a global religion. Então, durante a tribulação haverá uma religião global. And this global religion will teach all roads lead to God. E essa religião global ensinará que todos os caminhos levam até Deus. So Roman Catholics will join Muslims. Então, os católicos romanos se juntarão aos muçulmanos. Hindus will join Buddhists. Os hindus se juntarão aos budistas. Liberal Protestantism will embrace Mormonism and Jehovah's Então, o Witnesses. protestantismo liberal ele vai abraçar os mormons e os testemunhas de Jeová. They want to build one city and one tower that reaches God. Então, eles vão querer construir uma cidade e uma torre que os levará até Deus. And God hates it. E Deus odeia isso. Because this kind of religion it hates the cross. Porque esse tipo de religião, ela simplesmente odeia a cruz. Look at church history. Então, olhem na história da igreja. Read about the Christians that were put to death because of their love for Jesus. Leiam sobre os cristãos que foram colocados à morte por conta do amor deles por Jesus. Who was killing these people? Quem que estava matando todas essas Was it pessoas? communism? Era o comunismo? Some. Alguns. But who predominantly have been killing God's people in history? Mas quem predominantemente tem matado o povo de Deus durante a história? Religion. A religião. Who put Jesus on the cross? Quem colocou Jesus na cruz? Religion. Religião. Religion has always hated the gospel. A religião, ela sempre odiou o evangelho. Religion has always hated the simplicity of salvation by grace through faith. A religião, ela sempre tem odiado a simplicidade da salvação através da graça e da fé. And during the tribulation, man's religion will unite into one global religion. E durante a tribulação, as religiões humanas, elas se unirão em uma única religião global. And the Antichrist is going to use this religion to murder people who give their hearts to Jesus during the E tribulation. o anticristo, ele usará essa religião para assassinar as pessoas que entregam o seu coração a Jesus durante o período da tribulação. That's why God looks at this city and says, I hate you. E é por isso que Deus olha para essa cidade e fala, eu te odeio. In fact, look at the reputation of this woman. Na verdade, vamos olhar agora sobre a reputação dessa mulher. Number one, we learn that she's a prostitute. Número 1, nós aprendemos que ela é uma prostituta. That speaks of her spiritual idolatry. Isso fala sobre a idolatria espiritual. She abandons her creator and she commits adultery with man-made religions. Então ela abandona o seu criador e ela trai ele com essas religiões humanas. She embraces pagan gods. Ela toma para si os deuses pagãos. And she's a drunkard. E ela é uma bêbada. We learn that she's drunk with the blood of God's martyrs. Nós aprendemos que ela está bêbada com o sangue dos mártires de cristãos. It's been like this since past world history. Então tem sido assim na história passada. And it's going to be like this during the tribulation. E será assim durante o período da tribulação. And we see the power of this woman. E nós vemos o poder dessa mulher. We see that she's sitting on the beast. Nós vemos que ela está sentada, ela está montada na besta. She is sitting on the waters. Ela está sentada sobre as águas. And we're told that the waters represents peoples, multitudes, nations and tongues. E nós aprendemos que essas águas, elas são simbolizadas por multidões, nações e línguas. Guys, religion is a powerful institution. E a religião, ela é uma instituição poderosa. Religion is even more powerful than money. A religião, ela é ainda mais poderosa que o dinheiro. And so during the tribulation, the Antichrist and this global religion at the beginning, they'll be partners. Então, durante o começo da tribulação, a religião e o anticristo, eles serão parceiros. But you know what happens? Mas vocês sabem o que vai acontecer? This religion becomes more powerful even than the empire of the Antichrist. Essa religião, ela se tornará ainda mais poderosa que o império do anticristo. So the Antichrist is going to hate this global religion. Então, o anticristo, ele odiará essa religião global. Because this global religion is adored by all the people of the world that hate God. Porque essa religião global, ela é adorada por todas as pessoas do mundo que odeiam a Cristo. In fact, verse 18 says she reigns over the kings of the earth.
Na verdade, no versículo 18 fala que ela reina sobre os reis da terra. And so in verses 16 through 17, we see that God's going to judge this pagan religious system. E nós vemos no versículo 16 e 17 que Deus julgará esse sistema religioso pagão. We already read it, Nós já lemos essa parte. but God's going to use the Antichrist and this confederation of nations to destroy this spiritual influence in the world. Que Deus usará o anticristo e essas confederações de nações para destruir esse reinado espiritual But na not terra. only will religious Babylon be destroyed, Mas não somente a Babilônia religiosa será destruída, but also commercial Babylon. mas também a Babilônia comercial. I personally believe that Iraq will be built again. Eu pessoalmente creio que o Iraque será reconstruído. I believe that Iraq will become a significant world power again. Eu creio que o Iraque se tornará uma potência mundial novamente. You might see all the troubles in Iraq in the news today and think, John, you're crazy. Você pode estar assistindo todos os noticiários sobre o Iraque hoje pensando, John, você está louco. But that's what people thought when they read that the Messiah would be born from a virgin. Mas isso é o que as pessoas pensavam também quando eles pensavam que o Messias nasceria de uma virgem. But that prophecy was fulfilled literally, wasn't it? Mas essa profecia ela foi literalmente cumprida, né? And the Bible speaks specifically about a literal Babylon being destroyed literally. Mas a Bíblia fala sobre uma Babilônia literal sendo destruída literalmente. And the literal Babylon is in Iraq. E a Babilônia literal é o Iraque. And not only will Iraq become a spiritual center, E não somente o Iraque se tornará um centro espiritual, even Muslims recognize that. mesmo os muçulmanos reconhecem isso. Muslims believe that Iraq will become, at one point, the center of Islam. E na verdade os muçulmanos eles creem que em um determinado momento o Iraque se tornará o centro dos muçulmanos. But I believe that Iraq will also become a commercial center. Mas eu também creio que o Iraque se tornará um centro comercial. Guys, do you realize that Iraq alone possesses almost 50% of the Earth's petroleum deposits? Vocês têm noção que o Iraque é dono de 50% das nossas reservas de petróleo. Imagine being the ruler of Iraq and owning that much oil. Imagina você agora sendo a pessoa que reina sobre o Iraque e tendo todo esse petróleo. That's why the kingdoms of this world are interested in making investments into Iraq right now. Então é por isso que os reinos do mundo atual estão interessados em fazer investimentos no Iraque. That's why the United Nations said that they're interested in rebuilding Babylon. Por isso que as Nações Unidas falam que eles têm interesse em reconstruir a Babilônia. And that's why Barack Obama said, yeah, America will help finance that. Então é por isso que o Barack Obama disse, sim, a América está disposta a financiar isso. Guys, you don't have to be a Bible student to understand that Iraq is significant to people. Você não precisa ser um estudante bíblico para entender que o Iraque tem uma participação em tudo. And we learned that during the tribulation, Iraq will be a commercial center. Então nós aprendemos que durante o tempo da tribulação, o Iraque será um centro comercial. And God's going to destroy it. E Deus destruirá. Isaiah chapters 13 and 14. Então Isaías capítulo 13 e 14. Isaiah 13 and 14. Isaías 13 e 14. And Jeremiah 50 and 51. E Jeremias 50 e 51. Jeremiah 50 and 51. Jeremias 50 e 51. We don't have time to look at these chapters, but I want to encourage you to read them later. Mas nós não temos tempo para ler isso agora, mas eu encorajo que você leia mais tarde. But these sections are prophecies of the future destruction of a literal Babylon. Mas esses capítulos eles falam sobre uma profecia de uma destruição literal da Babilônia. It describes its destruction like the destruction of Sodom and Gomorrah. Então ele descreve a destruição da Babilônia como descreveu a destruição de Sodoma e Gomorra. This prophecy says that when Babylon is destroyed, it will never be rebuilt. Essa profecia diz que quando a Babilônia for destruída, ela nunca mais será reconstruída. Now some people, they read that and they think, well, wasn't Babylon destroyed when Cyrus the Great conquered it? Então algumas pessoas olham essa profecia e falam, mas a Babilônia não foi destruída quando o Ciro o Grande conquistou a Babilônia? Guys, Babylon was never destroyed.
E a Babilônia nunca foi destruída. When Cyrus the Great conquered Babylon, he loved the city so much, he left it as it was. Quando Ciro o Grande conquistou a Babilônia, ele gostou tanto da cidade que ele não destruiu, ele deixou ela lá. And then later, when Alexander the Great conquered it, he loved the city. He made that his capital city. Então, mais tarde, quando Alexandre o Grande conquistou aquela cidade, ele gostou tanto da cidade que ele tornou ela a capital do seu reino. Even recently, Saddam Hussein was rebuilding Babylon. E recentemente, Saddam Hussein ele estava reconstruindo a Babilônia. You can travel to Iraq today and see the buildings of Babylon rebuilt. Então você pode viajar hoje para a Babilônia e chegar lá e ver os prédios da Babilônia construídos. Babylon was never destroyed to the same extent as Sodom and Gomorrah. Babilônia ela nunca foi destruída na mesma extensão que Sodoma e Gomorra foram. But God said it's going to happen that way. Mas Deus fala que acontecerá dessa forma. And here in Revelation chapters 17 and 18 we see the fulfillment of that. E aqui em Apocalipse 17 e 18 nós vemos o cumprimento disso. So before you're thinking, how are we going to do this whole chapter in the next 5 minutes? Então você pode estar pensando, como que a gente vai fazer esse capítulo inteiro nos próximos 5 minutos? It's easy. We're going to do it. It's easy. I'm É going to tell you fácil, a how. gente vai conseguir. Eu só vou falar para vocês como. The description of this chapter is so clear in its description. A descrição desse capítulo é tão clara All we have to do is read it. que tudo que nós temos a fazer é ler. But before we read it, I want to give to you some information that's going to help you understand some important points in this chapter. Mas antes da gente ler, eu vou dar algumas informações que são importantes para que você entenda esse capítulo. So trust me, we will finish before 8. Então acredite em mim, a gente vai terminar antes das 8. And you will still have time to eat your salgados, and it's hot. E vocês ainda Alright. vão ter tempo de comer os seus salgados quentinhos. So before we look at chapter 18, here are 5 reasons why God hates Babylon and he's going to destroy it. Então, antes da gente ler Apocalipse 18, eu vou dar as 5 razões por que Deus odeia a Babilônia. Number 1, Número 1, chapter 18 verse 2 capítulo 18, versículo 2. tells us that Babylon is the dwelling place Nos fala que a Babilônia é o lugar onde habita for all kinds of spiritual wickedness and darkness. toda a maldade e escuridão espiritual. If you look at all the pagan religions of the world today, Se você olhar para todas as religiões pagãs do mundo hoje, you will discover that it has its roots in Babylon. você descobrirá que elas são todas enraizadas, começaram na Babilônia. Number 2, Número 2, verses 3 and 4 versículos 3 e 4. tells us that Babylon draws men into her wickedness and causes the nations to sin with her. Então fala que a Babilônia ela atrai os homens à sua maldade e faz com que as nações pequem com ela. During the tribulation, Babylon is going to convince the world to worship God and worship money and rebel against God. Então, durante o período da tribulação, a Babilônia ensinará aos homens que elas devem adorar o dinheiro e se rebelar contra Deus. Number 4, Número 4, she's proud. ela é orgulhosa. Verses 7 and 8 tells us that. Versículos 7 e 8 nos falam isso. She calls herself a queen. Ela se intitula rainha. Now that's in direct rebellion against God. E isso acaba sendo uma rebelião direta contra Deus. And she has this arrogance against God. E ela tem essa arrogância diante de Deus. Number 5. Número 5. Chapter 18 verse 24 tells us that she murders God's people. E capítulo 18, versículo 24, fala que ela é assassina do povo de Deus. And God is going to bring vengeance. E Deus trará a vingança. And he's going to recompense E ele their recompensará crimes. os crimes dela. And so here in chapter 18 it describes the complete destruction of Babylon. Então aqui no capítulo 18 é a descrição completa da queda da Babilônia, da destruição total da So let's Babilônia. read this chapter. Então vamos ler esse capítulo. In verses 1 through 24, Então dos versículos 1 ao 24, we see the destruction of Babylon fulfilled. nós vemos o cumprimento da destruição da Babilônia. Verses 1 through 5, Versículos 1 ao 5, we see that Babylon is punished for her spiritual nós wickedness. vemos que a Babilônia é punida pela sua maldade espiritual. Look at verses 1 through 5. Vejam do versículo 1 ao 5.
Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. In verses 6 through 8, E nos versículos 6 ao 8, we now see that Babylon is punished for her spiritual pride. nós vemos que a Babilônia ela é punida por seu orgulho espiritual. Look at verses 6 through 8. Os versículos 6 ao 8. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Faça-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como uma rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor, Deus que a julga. In verses 9 and 10, Nos versículos 9 e 10, we now learn about the world's reaction to Babylon's destruction. nós aprendemos sobre a reação do mundo à destruição da Babilônia. And we begin by seeing the reaction of the kings of the earth. Então, nós começamos vendo a reação dos reis da terra. Verses 9 and 10. Versículos 9 e 10. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça de seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: Ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. And then verses 11 through 19, Então, nos versículos 11 ao 19, we now see the reaction of the merchants of the earth as they see the destruction of Babylon. nós vemos a reação dos comerciantes da terra quando eles veem a destruição da Babilônia. Verses 11 through 19. Versículos 11 ao 19. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro, as peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: Ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas adornadas de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão: ai, grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperam todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora ela ficou em ruínas. And then in verses 20 through 24, E então, nos versículos 20 ao 24, we see the destruction of Babylon. nós vemos a destruição total da Babilônia. And let's finish the chapter by just looking at those verses. Então vamos terminar o capítulo vendo esses versículos. Celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês.
Então o anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artifício algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. So this fulfills what God promised that he would do in the Old Testament. Então isso cumpre o que Deus promete fazer no Antigo Testamento. And it's going to be complete towards the end of the tribulation. E será completado lá no final da tribulação. Now, I got to be honest with you. To actually, these two chapters are just, they're hard chapters to study. Então eu preciso ser honesto com vocês. Esses dois capítulos, eles são capítulos difíceis de se estudar. You know, every time, by the time you finish these two chapters, you're just like, Quando você termina esses dois capítulos, tem essa sensação de... and next week is just going to be awesome because it's chapter 19. It's just the second coming of Christ. Então, semana que vem vai ser maravilhoso porque é capítulo 19 é o retorno de Cristo. And so the thought is, well, how do you move from this message into communion? Então, agora como que o pensamento é como que você vai sair desse estudo para Santa Ceia? Oh, this is how I'm going to do it. E é assim que eu vou fazer. I want you to look at chapter 18, verse 4 and 5. Eu quero que vocês olhem comigo Apocalipse capítulo 18, versículos 4 e 5. It says, Then I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, lest you take part in her sins, lest you share in her plagues, for her sins are heaped high as heaven, and God has remembered her iniquities. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saia dela, vocês, meu povo, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até os céus e Deus se lembrou dos seus crimes. Now with that, I want you to turn with me to 2 Corinthians chapter 6. Com isso, eu quero que vocês abram comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 6. And I want you to read a series of verses that pertain to practical holiness. I want you to read a series of verses Então vamos ler uma série de versículos that pertain to practical holiness. que são a premissa para santificação prática. All right, so 2 Corinthians chapter 6. Então 2 Coríntios capítulo 6. And I want you to look at verses 14 on through chapter 7 verse 1. Então dos versículos do versículo 14 até o 7, Versículo 1. versículo 1. 2 Corinthians 6. So 2 Corinthians 6, Então 2 Coríntios 6, verses 14 through chapter 7 verse 1. versículos 14 ao capítulo 7, versículo 1. Não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que têm em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Guys, you know what Revelation 17 and 18 teaches me? Então, vocês sabem o que Apocalipse 17 e 18 me ensinam? That there are things that God hates. Que existem coisas que Deus odeia. You know, we talk about the things that God loves. Nós falamos sobre as coisas que Deus ama. And He loves a lot of things. E Ele ama muitas coisas. And He loves you. E Ele ama você. But you know what? He also hates things. Mas Ele também odeia coisas. And
And what he hates is sin. E o que ele odeia é o pecado. So for us as Christians, to walk like Christ means that we love the things that he loves and we hate the things that he hates. Então, para nós como cristãos, o caminhar como Cristo significa que nós devemos amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. When he looks at Babylon, he just hates it because Babylon loves sin. Então, quando ele olha para a Babilônia, ele odeia a Babilônia porque a Babilônia, ela ama o pecado. And guys, as we look at the world in which we live, Então, conforme nós olhamos o mundo no qual nós vivemos, we see a world system that is governed by the devil. nós vemos um sistema mundial que é governado pelo diabo. And everything about this world is wanting to appeal to your appetites to sin. Então, e tudo nesse mundo apela ao teu apetite pelo pecado. And guys, the application for us this week, Então, a aplicação para a nossa semana let's begin to look at sin through God's eyes. é que nós comecemos a olhar para o pecado com os olhos de Deus. He hates it. Ele odeia. God hates it so much, he said, I'm going to destroy Babylon and it's not going to be remembered anymore. Então, Deus odeia tanto o pecado que ele fala, eu vou destruir a Babilônia e ela nunca mais será lembrada. And guys, this week we're going to make choices. E essa semana nós faremos escolhas. What kind of choices are you going to make? Que tipo de escolhas você fará? Are they going to be choices that are going to demonstrate practical holiness in your life? Serão escolhas que demonstrarão uma santidade prática na sua vida? Are the choices that you're going to make, are they going to demonstrate the reality that you are washed and clean by the blood of Christ? As escolhas que você fará revelarão que você é lavado e remido pelo sangue de Cristo? Are they choices that are going to show the world that our sins were punished in Jesus at the cross? Serão escolhas que vão mostrar que os nossos pecados foram punidos em Cristo na cruz. Or are we going to find ourselves committing adultery? Ou a gente vai acabar cometendo adultério, Trying to be a friend of the world. ou tentar ser um amigo do mundo. But guys, the world has one condition. Mas o mundo tem uma condição. The world says, you can be my friend only if you hate God. O mundo fala para você, você só pode ser meu amigo se você odiar Deus. That's why the Bible says, if you seek to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Por isso que a Bíblia diz que se você busca ser amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. You can't live in both universes. Você não pode viver nesses dois universos. You're either going to love God and follow him, or this week you're going to choose to love this world and sin against him. Ou você vai amar a Deus, ou essa semana você escolherá amar o pecado e dar as costas a But Deus. this week, if you can taste the sweetness of holiness, Mas essa semana, se você puder provar a doçura da santidade, and you could be convinced by the Spirit of God that holiness is better than rebellion against God, e se você puder ser convencido pelo Espírito Santo que a santidade é melhor do que se rebelar contra Deus, then you can make the right choices this week. então você fará as escolhas certas essa semana. Guys, my prayer for you is that you would hate the things that God hates, A minha oração por vocês é que vocês odeiem aquilo que Deus odeia. and he hates sin. E Ele odeia o pecado. And that's why we're going to finish at the Lord's table. E é por isso que nós terminaremos a mesa do Senhor. The cross is probably the greatest demonstration of how much God hates sin. A cruz, ela é provavelmente a maior demonstração do quanto Deus odeia o pecado. Guys, if sin was okay, Christ would not have died. E se o pecado fosse algo bom, Jesus não teria morrido. But it's because sin's not okay that Christ died. E é porque o pecado não é algo bom, é que Jesus morreu na And it's cruz. because it's not okay that the only way we can be free from it is to trust in Christ as our Savior. E por não ser bom, é que a única forma que nós podemos nos livrar dele é aceitando Cristo como nosso Salvador. So tonight, I want to encourage you as you go to the table, Então, essa noite eu quero encorajar vocês, conforme vocês chegam à mesa, as you receive the bread and the juice, conforme você recebe o pão e o suco, as you eat it and drink it, ao você beber e comer, ask the Lord not only to forgive you of your sins, peça a Deus não somente que Ele te perdoe dos seus pecados, but also to help you remember what the cross means. mas também para te lembrar do significado da cruz. That God hates sin.
que Deus odeia o And he pecado. judged sin at the cross. E ele julgou o pecado na cruz. So that you can be clean and righteous before him by faith in Jesus. Para que você pudesse ser livre e justificado diante dele através da fé em Cristo. And you pray, Lord, will you help me to live like that? E você vai orar: Deus, me ajuda a viver dessa forma. And that's how we're going to finish tonight. E é dessa forma que terminaremos essa noite. And Lord willing, next week we'll cover chapters 19 and 20. E se Deus quiser, semana que vem nós estudaremos os capítulos 19 e 20. And next week we're going to learn all about the second coming of E Christ. semana que vem nós aprenderemos tudo sobre a segunda volta de Cristo. But tonight, let's just pray. Let's ask God to prepare our hearts to receive communion. Então vamos orar e pedir para que Deus prepare os nossos corações para a Santa Ceia. And we're going to sing a song. E nós cantaremos uma música. And when you feel ready, you can go to the table, receive the bread and the cup. E quando você se sentir pronto, você pode ir até a mesa, receber o pão e o suco. You can go back to your seats and just receive it in the presence of God. E daí você pode voltar para o seu lugar e receber o pão e o suco na presença de Deus. Run to the cross, Corra para a cruz, because that's where you're going to find the strength you need to live a life that pleases God. porque é ali que você vai encontrar a força para viver uma vida que agrade a Deus. Let's pray. Vamos orar.